Olá, alunos do 8º ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para realizarmos as correções das atividades de matemática aplicada referente ao conteúdo de quadriláteros. Então, foram deixadas algumas atividades para que vocês realizassem, né? O objetivo dessas atividades era investigar as propriedades dos paralelogramos, dos trapézios, em especial trapézios isósceles, utilizando a congruência de triângulos, identificando as principais características dos quadriláteros e suas propriedades, além de reconhecer quadrados, retângulos e losangos como paralelogramos, tá? Então, a gente vai tentar demonstrar essas propriedades de quadriláteros por meio de identificação da congruência de triângulos. Então, vamos lá. A primeira questão era: o que são quadriláteros? Bom, gente, quadriláteros são polígonos, né? Formados por 4 lados, né? Quadrado, losango, paralelogramo, retângulo, são exemplos de quadriláteros. Quais as suas principais características? Então, quais são as principais características dos quadriláteros? Eles possuem 2 diagonais, né? E a soma de seus ângulos internos é sempre 360 graus. Então, essas são as características principais. Onde esses quadriláteros são vistos, utilizados? Em nosso dia a dia, gente, os quadriláteros são vistos em inúmeras coisas. Por exemplo, eu coloquei alguns exemplos aqui, porque eles são utilizados em tudo em nossa volta. Construções, edifícios, móveis, né? Uma cadeira, às vezes tem o seu assento na forma quadrada ou retangular, uma mesa é retangular, né? O formato de um guarda-roupa também é retangular. E até mesmo na natureza, se a gente prestar atenção, microscopicamente, às vezes as flores são formadas por figuras quadradas ou por quadriláteros, ok? A número 4. Você se lembra dos casos de congruência de triângulos? Vamos relembrar alguns casos aqui. Tínhamos lá o caso lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo oposto, certo? Esses eram alguns casos de congruência de triângulos. Bom, agora que a gente relembrou aqui um pouquinho sobre quadriláteros e os casos de congruência, vamos à atividade prática que eu deixei para vocês. Uma das atividades era para construir um quadrilátero com 2 pares de lados paralelos, utilizando instrumentos de medida e recortá-lo. Em seguida, era para marcar umas de suas diagonais na cor vermelha e cortá-lo, dividindo este quadrilátero em 2 triângulos. Então, aqui a gente desenhou aqui, ó, desenhei aqui um quadrilátero, tá? Que tem 2 pares paralelos de lados. Olha, esse lado está paralelo ao lado BD, desculpa, BC. Então, aqui temos o lado AD paralelo ao lado BC. E temos aqui o lado AB também paralelo ao lado DC. Então, ao manipular essas figuras, o que elas têm em comum? Então, olha aqui, eu desenhei, né, o primeiro quadrilátero, que é um paralelogramo. Ele tem 2 pares de lados paralelos, né? Temos esse lado paralelo a esse e esse lado paralelo a esse outro lado, certo? A gente traçou aqui, ó, uma das suas diagonais. O que é diagonal? A diagonal, ela vai do vértice de um lado até o vértice do outro lado. Tracei uma delas, porque temos outra diagonal. Se eu traço aqui, ó, temos outra diagonal nesse quadrilátero. Tá, tracei a diagonal como me pediu na atividade. Pediu para mim recortar, né, traçar uma linha vermelha e recortar sobre a linha vermelha.
recortei. Formou o quê? 2 triângulos, né? Dividindo este quadrilátero, a gente tem esses 2 triângulos, e ao manipular esses 2 triângulos, o que a gente pode perceber quando a gente sobrepõe um sobre o outro? O que eles têm em comum? Eles são congruentes, né? Eles têm todas as suas medidas iguais, olha. Lado igual a esse lado igual a esse lado igual a esse lado. Então, ele é congruente pelo caso LLL. E temos também, olha, todos os seus ângulos iguais, porque quando eu sobreponho, eu vejo que a medida do ângulo é a mesma, olha, né? Todos os seus ângulos têm a mesma medida. Então, os 2 triângulos são congruentes, né? Eles são iguais. Então, discutindo a primeira solução aí, que é referente ao paralelogramo. Então, ao manipular estes 2 triângulos, o que podemos perceber sobre eles? O que eles têm em comum? Ao sobrepor os triângulos, é possível perceber que todos os seus lados correspondentes e ângulos correspondentes possuem mesma medida. Isto é, eles são congruentes, uma vez que os 6 elementos são verificados, os 3 lados correspondentes de mesma medida e os 3 ângulos correspondentes também com a mesma medida. Então, os 2 triângulos são congruentes. Depois ainda perguntou, quais as características do quadrilátero construído? O que você percebeu em relação aos seus lados e ângulos? Então, como eu disse já lá no início, né, mostrando para vocês as figuras, o que a gente pôde perceber no paralelogramo? Que ele possui 2 lados opostos paralelos e congruentes, além de ângulos opostos congruentes. Então, novamente, eu tenho aqui o paralelogramo, que eu tenho 2 lados opostos paralelos, essa medida é igual a essa, e tenho aqui o outro lado oposto, paralelo a esse outro lado, e esses lados são também de mesma medida, ok? Era isso que era para ser observado. A segunda atividade era para construir, utilizando instrumentos de medida, 2 quadriláteros idênticos, com apenas um par de lados paralelos, e cujos lados não paralelos possuam mesma medida. E recorte-os. Em seguida, marque suas diagonais na cor verde e recorte uma delas em cada figura, dividindo cada quadrilátero em 2 triângulos. Então, aqui foi desenhado, olha, um trapézio, traçado as suas diagonais, né, que vai de um vértice ao lado oposto, no outro vértice. Aqui também, traçou-se outra diagonal em cor verde ao lado oposto, tá? Então, isso são as diagonais do trapézio. Outro trapézio, então, era pra gente desenhar 2 figuras. Traçar suas diagonais. Após feito isso, a gente deveria recortar uma delas, das suas diagonais em cada figura, dividindo o quadrilátero em 2 triângulos. Vamos fazer isso? Olha, eu desenhei aqui um trapézio e outro trapézio, também de mesma medida. Desenhei 2 trapézios, ok? Como pediu lá. Tracei suas diagonais, não tá dando pra ver direitinho, né? Mas tracei aqui de verde. Tracei a outra diagonal. Na outra figura, da mesma forma. Tracei suas diagonais. Recortei o trapézio em uma de suas diagonais. Olha, recortei esse e também recortei o outro em uma de suas diagonais, certo? Então, agora eu vou pegar um dos lados do trapézio, um dos triângulos, e sobrepor sobre um dos lados do outro trapézio. Olha, vou pegar esse. O que a gente conclui? Que eles são congruentes, certo? Tem mesma medida de ângulo, mesma medida de lados, porque eles se sobrepõem, eles têm mesmas medidas. Se eu pegar o outro lado do trapézio, esse daqui pegar da outra figura,
Também vou verificar que eles têm mesma medida, mesmos lados, mesmos ângulos, então eles são congruentes, certo? O que mais eu posso observar na figura do trapézio? Que ele possui um par de lados paralelos, esse lado está paralelo a esse, e um par de lados que não é paralelo. Olha, está um para um lado, o outro para o outro. Então, ele não é paralelo, tá? Esse lado não está paralelo a esse, ok? Porque esse lado, ele está num sentido, e esse outro lado está em outro sentido. Então, eles não são paralelos, ok? Então, ele só tem um par de lados paralelos. E o que mais que a gente pode estar observando aqui no trapézio? Que ele tem uma base maior e uma base menor. E que outra observação a gente pode fazer? Que a base que não é paralela, ela tem mesma medida, certo? Então, era isso que era para a gente estar observando. Então, respondendo as soluções que eu coloquei na questão. Ao manipular esses triângulos, o que podemos perceber? Então, quando a gente recorta lá o trapézio, formam-se dois triângulos. E o que eles têm em comum? É possível perceber que todos os lados e ângulos correspondentes possuem mesma medida. Foi isso que a gente observou. Depois, quais as características dos quadriláteros? O que você observa ao sobrepor as partes desse quadrilátero? No caso, a gente está se referindo ao trapézio. Então, todo trapézio ele possui um par de lados paralelos, denominada a base maior e a base menor, tá? Então, a base maior e a base menor, elas são paralelas. E temos ali também um lado que não é paralelo, né? Um par de lado não paralelo, com mesma medida. E os ângulos adjacentes à mesma base também com mesma medida, tá? Então, quando eu desenhei lá o meu trapézio, os ângulos que estão aqui, ó, adjacentes, ou seja, estão aqui na mesma base, tá? A quem eu estou me referindo. Adjacentes à mesma base, também com a mesma medida. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo. Esse ângulo é igual a esse ângulo, ok? Então, era isso que era para a gente estar observando quando a gente realizasse a atividade prática, recortando, desenhando. Então, o que a gente observou? Qual a diferença entre o paralelogramo e o trapézio? O paralelogramo, ele tem dois pares de lados paralelos, né? E o trapézio, não, ele só tem um par de lado paralelo. O outro lado, ele não é paralelo, porém, tem mesma medida, ok?